Fala galera, beleza? Hoje a gente vai desenterrar 12 carros que foram cancelados pelo mercado. Sabe aquele carro que parece negócio, mas vira pesadelo? Pois é, comprou, já era. Fica até o fim, se inscreve aí e comenta qual bomba você acha que vai aparecer. Número 12. Chevrolet Astra SW, a perua esquecida. Esse aqui é para quem tem memória boa, ou trauma mesmo. A Chevrolet Astra SW, também conhecida como a perua que ninguém lembra, é aquele tipo de carro que parece uma relíquia, mas esconde um problemão por trás da nostalgia. Lançada no Brasil em 1995, ela chegou importada da Europa com todo aquele charme Opel que a GM trouxe para cá. Tinha acabamento top para a época, espaço de sobra e um visual que, sinceramente, envelheceu bem. Mas a alegria durou menos que rodada dupla no boteco. Sabe por quê? Porque o governo resolveu meter a caneta e aumentar os impostos de importação. Resultado? O Astra SW durou só um ano no Brasil. E o que isso significa? Significa que peça de reposição é igual procurar Wi-Fi em trilha. Quase impossível. Quebrou uma lanterninha ou um puxador de porta? Boa sorte, meu parceiro. Vai ter que importar da Europa ou fazer gambiarra com peça de Corsa. E o pior, como o carro vendeu pouco, nem no desmanche você acha coisa fácil. Hoje, a tabela FIPE de um Astra SW 1995 é de R$ 13.993. Mas você encontra uns por aí pedindo até menos. Parece tentador, né? Mas não se iluda. Comprou, casou. E o casamento é daquele sem divórcio, porque ninguém mais quer essa perua. Só colecionador doido ou fã de sofrimento encara. Se você topar comprar um, tenha certeza, vai virar amigo íntimo do mecânico e cliente VIP de grupos obscuros no Facebook. O Astra SW é aquele carro que saiu de cena tão rápido que nem o mercado entendeu o que aconteceu. Número 11. Kia Rio. Chegou um morto. Esse aqui é o clássico caso do carro que chegou atrasado para a própria festa. O Kia Rio parecia ter tudo para dar certo. Design moderno, bom acabamento, motor confiável e aquele selo de qualidade coreano que muita gente já conhecia pelos modelos da Hyundai. Mas quando finalmente apareceu no Brasil em 2020, já era tarde demais. A concorrência estava anos-luz na frente, e o Kia Rio entrou no ringue levando porrada de todos os lados. O carro foi lançado como um compacto premium, só que com preço de médio. E sabe o que é o pior? Quase ninguém sabia que ele existia. A Kia praticamente escondeu o carro. Teve zero divulgação, nenhuma campanha forte e ele simplesmente apareceu nos pátios como quem não quer nada. Resultado? Virou um fantasma nas ruas, com gente perguntando: que carro é esse aí, mano? E aí vem o verdadeiro golpe. Quem comprou esse carro 0 km viu a desvalorização bater na porta sem dó nem piedade. Era para ser um rival do HB20 Top, do Polo, do Onix mais equipado, mas não colou. O brasileiro quer carro que tenha nome na boca do povo, e não o que ninguém reconhece. Hoje, o Kia Rio aparece nos usados por cerca de R$ 63 mil. A tabela FIPE está nessa média, mas mesmo assim ele encalha. E pior, se você tentar vender, vai ter que dar um baita desconto. Só concessionária da Kia aceita, e ainda por valor bem abaixo. Resumo da ópera: o carro é bom, é bem montado, mas foi tão mal trabalhado que virou um mico automotivo de luxo. É o típico exemplo de que não basta ser bom, tem que ser visto. E o Kia Rio, coitado, nem apareceu no radar da galera. Número 10. Ford EcoSport 1.0 Supercharger 2003. O SUV que tentou ser esportivo. Esse aqui é para quem acha que 1.0 turbinado é novidade. Lá em 2003, a Ford já resolveu meter o pé no acelerador, ou pelo menos tentou, e lançou o EcoSport 1.0 Supercharger. A ideia parecia boa: juntar o motorzinho Rocan com um compressor mecânico e transformar o SUV compacto num foguete urbano. Mas a realidade foi outra. O carro era tão manco que perdia até para Kombi na subida. Com um 0 a 100 na casa dos 15 segundos, esse EcoSport fazia você repensar cada ultrapassagem. E o pior, ele bebia mais do que as versões 1.6, mesmo sendo 1.0.
O tal do Supercharger dava mais trabalho do que resultado. Manutenção cara, peças difíceis e um consumo de fazer o dono procurar GNV até em pet shop. O motor 1.0 Supercharger foi usado de 2003 a 2006, mas era tão impopular que representou só 5% das vendas do EcoSport na época. Nem as próprias concessionárias da Ford sabiam o que fazer com esse carro. Se vendesse, ótimo. Se não, ficava ali, encalhado no pátio, parecendo um castigo. Hoje, você até encontra um EcoSport Supercharger 2003, com um preço na casa de R$ 21.200 na FIP. Mas cuidado, esse valor é só o começo do prejuízo. Vai gastar o dobro só para manter ele rodando em paz. E se for tentar vender depois, esquece, vai ter que dar junto um fogão e um tanquinho de brinde. Resumo, é o típico carro que parece uma ideia genial, mas na prática virou um mico. Quem comprou, casou, sem direito à separação. E ainda leva chifre do mecânico toda a revisão. Número 9. VW Córdoba e Ibiza 7 2001, os primos esquecidos da Volks. Você já ouviu falar no Córdoba ou no Ibiza da marca 7? Pois é, muita gente nem sabe que esses carros existiram no Brasil. Eles são tipo aquele primo distante da Volkswagen que ninguém convida para o churrasco. Mas eles estiveram por aqui entre 1995 e 2002, vendidos por uma rede paralela da própria VW, chamada SEAT, uma tentativa de dar uma sobrevida aos modelos espanhóis da SEAT. A promessa era boa, trazer um carro com mecânica parecida com os Volks da época, mas com um toque europeu. Só que o que veio foi uma tremenda dor de cabeça. Os modelos usavam um motor EA113 1.6, até confiável, mas com pouca circulação e peças caras pra caramba. A dificuldade de encontrar mão de obra especializada e peças de acabamento então, esquece. É mais fácil achar tampa de Marmitex que retrovisor de Córdoba original. E sabe o pior? Eles não foram bem aceitos pelo mercado. O consumidor brasileiro olhava, achava estranho e pensava, ué, é Volks, mas não é. Que carro é esse? Resultado, vendas baixas, revenda quase impossível e uma reputação de carro encalhado. Hoje você até encontra por aí na faixa de R$ 8.500 pela tabela FIP, modelo 2001, mas a chance de sair no prejuízo é quase 100%. Se comprar um desses hoje, pode preparar o lombo para levar no amor. Vai gastar fácil uns R$ 10.000 a R$ 15.000 só para deixar ele minimamente confiável. Isso se achar as peças certas. E se for revender, aí, meu parceiro, você vai ter que rezar para algum colecionador perdido cair na lábia. Esses carros são um retrato do esquecimento. Vieram, não agradaram e foram cancelados com sucesso pelo mercado. Quem tem, geralmente está tentando se livrar. Quem não tem, não queira ter. Número 8. Fiat Linea 1.9 2008. Promessa que virou castigo. Quando o Fiat Linea 1.9 chegou em 2008, a proposta era ousada, um sedã médio com cara de premium, cheio de firula, design italiano, banco de couro, painel bonito e um motorzão 1.9 16V de respeito. Era para ser o salto da Fiat rumo ao mundo dos sedãs de verdade, coisa fina mesmo. Mas o que aconteceu? Um verdadeiro fracasso de bastidor que deixou muitos donos arrependidos. A Fiat, naquele tempo, estava se enrolando toda com a aquisição de motores e transições de fábrica. Esse motor 1.9 16V da linha Tritec durou só um aninho de vida no Linea. Sim, só em 2008. No ano seguinte, já trocaram pelo motor e-Torque 1.8. E quem comprou 1.9 ficou segurando uma batata quente nas mãos. E sabe qual é o problema? Peças desse motor são raríssimas hoje. É como procurar nota de R$1 em troco de padaria. Quase impossível. E não para por aí. O câmbio Dualogic, que equipava boa parte desses modelos, é outra bomba à parte. Troca de marcha lenta, trancos, manutenção cara e muita oficina que não quer nem mexer. Se juntar o motor 1.9 com esse câmbio, você tem uma receita completa para o arrependimento. Hoje, o Linea 1.9 2008 aparece na tabela FIP por R$ 21.052, o que parece um baita custo-benefício, mas na prática é um carro difícil de revender, desvalorizado até a alma e que dá trabalho para manter rodando. Quem olha por fora acha que é um carrão. Dá até para pagar de patrão na entrada da balada, mas basta quebrar uma bobina ou sensor do motor que você descobre o verdadeiro terror.
Esse carro virou o símbolo da Fiat tomando decisões erradas e deixando o consumidor se virar depois. Se ver um anúncio por 20 mil e achar que é negócio, pensa de novo, porque o Linea 1.9 é tipo aquele ex que te encanta no início e depois te arrebenta no fim. Número 7. Dodge Dakota 2001, a bombinha disfarçada de bruta. Ah, a Dodge Dakota 2001. Quem viveu os anos 2000 vai lembrar dessa picapona estilosa, grandona, com presença de caminhonete americana e um ronco que fazia o chão tremer. Era o tipo de carro que o playboy metia roda cromada, suspensão levantada e saía desfilando no centro da cidade. Mas por trás do visual bruto, o que tinha era uma bomba disfarçada de robustez. A Dakota foi fabricada no Brasil entre 1998 e 2001, e até que vendeu bem no início. O problema começou quando a Chrysler encerrou suas operações no país. Fechou fábrica e foi embora, deixando os donos da Dakota literalmente na mão. Resultado, peça virou item de colecionador, manutenção ficou cara e especializada, e a rede de assistência sumiu. O motorzão 3.9 V6 ou 5.2 V8 era potente sim, mas também era gastão demais. Bebia mais que tiozão em churrasco. Na estrada fazia 5 km por litro fácil, e na cidade então era pedir para abastecer toda semana. Quem tinha uma dessas como carro de uso diário, logo percebeu que o bolso não acompanhava o tamanho da caçamba. E sabe o pior? Mesmo com preço atrativo hoje, a tabela FIPE da Dakota 2001 varia de R$ 39.787 até R$ 121.798. A versão 2.5 diesel está cotada em R$ 50.724, por exemplo. Parece acessível? Só parece. Porque a conta vem na manutenção, na dificuldade de encontrar peças e principalmente na hora de revender. Ninguém quer. Hoje a Dakota virou raridade. Ou está encostada no desmanche, ou nas mãos de colecionador doido que trata como relíquia. Se for pensar em comprar, só vai com a certeza de que você vai casar com o carro. E divórcio aqui só se aceitar perder dinheiro, muito dinheiro. Bonita é, forte também, mas no fim das contas é uma daquelas que encantou e depois deu calote. Dodge Dakota, ostentação ontem, dor de cabeça hoje. Número 6. Nissan Tida Sedan 2011, o Frankenstein automotivo. Sabe aquele carro que até tenta ser estiloso, mas no final das contas parece que foi montado em 2 lugares diferentes? Pois é, esse é o Nissan Tida Sedan, ou como a galera zoava na época, o Frankenstein japonês. Lançado aqui em 2010, ele ficou tão pouco tempo no mercado que muita gente nem lembra, e quem lembra, provavelmente se arrepende. Enquanto a versão hatch até agradava em design e dirigibilidade, o Tida Sedan parecia 2 carros colados com fita isolante. A frente era aceitável, mas da porta traseira para trás parecia que alguém errou o molde na fábrica. O resultado? Um carro desproporcional, estranho, que o mercado brasileiro rejeitou sem pensar 2 vezes. Mas não foi só o visual que afundou esse modelo. A revenda é horrível, peças de acabamento são difíceis de achar e mecânicos fogem quando vem esse modelo chegando na oficina. Apesar do conjunto mecânico ser robusto, uso confiado 1.8 da Nissan, a baixa aceitação matou qualquer chance de valorização. Hoje, o Tida Sedan 1.8 2011 aparece na tabela FIPE por R$ 25.119, o que pode parecer uma boa ideia, mas não se engane. É o tipo de carro que você compra e depois não consegue repassar nem com reza brava. Tem gente anunciando por 20 mil a meses, sem ninguém nem perguntar. Quer saber o que é pior? Se bater a traseira, pode se preparar para fazer vaquinha para importar peça. Nem concessionária costuma ter. É um carro que nasceu com um visual polêmico, morreu cedo no Brasil e hoje é ignorado até pelos fãs da marca. É aquela história. Às vezes um erro de design enterra um carro, e no caso do Tida Sedan, enterrou mesmo. Comprou, casou. E o casamento é só de ida. Número 5. Caoa Chery Tiggo 3X 2021. A decepção turbo. Esse aqui é o típico caso de amor à primeira vista que termina em separação litigiosa com briga por guarda das peças. O Caoa Chery Tiggo 3X, lançado no Brasil em 2021, prometia ser a nova sensação entre os SUVs compactos. Design moderno, motor 1.0 turbo, bom pacote de equipamentos e preço competitivo. Só que a realidade foi outra e bem cruel. O carro chegou com pompa de evolução do Tiggo 2, mas acabou cancelado em menos de 1 ano de vida. Isso mesmo, a Caoa Chery tirou o modelo de linha em 2022, sem cerimônia, sem aviso, sem nada.
E o que aconteceu? Um monte de proprietário ficou desesperado tentando vender o carro a qualquer custo, com medo de ficar com uma bomba encalhada na garagem. E com razão, o motor 1.0 turbo usado no Tiggo 3X é exclusivo desse modelo no Brasil. Isso significa que se der ruim, vai ser um parto achar peça ou mecânico que tope mexer. E mais, como o carro foi tirado de linha tão rápido, a rede de suporte e reposição nem teve tempo de se estruturar. O preço na tabela FIPE de um Tiggo 3X Pro 1.0 Turbo 2021 é de R$ 76.607, mas nos classificados já tem gente pedindo 50 mil e não vendendo. O carro desvalorizou igual o celular Android antigo. Comprou hoje, amanhã já perdeu 30%. Então, se você vê um desses bonitão na loja, completinho, com central multimídia, LED e tudo mais, pensa duas vezes, porque no fundo, o Tiggo 3X virou um fantasma recente do mercado. Bonito por fora, abandonado por dentro. A Caoa Chery vacilou feio com quem apostou no carro, e hoje quem tem tá vendendo no desespero. Então fica o recado, não adianta ter um SUV moderno se ele some do mercado igual o truque de mágica. Tiggo 3X é o alerta vermelho para quem ainda pensa que carro chinês sempre é vantagem. Número 4. Hyundai Veloster 2012, o Devagaroster. Esse aqui não podia faltar. Quando o Hyundai Veloster chegou no Brasil em 2012, parecia que a marca coreana ia entregar um foguete. O design chamava atenção, a propaganda vendia como esportivo de respeito e a galera entrou na onda. Tinha fila, ágil nas concessionárias, gente pagando caro para ter o carro do momento. Mas o que entregaram? Um HB20 bombado com desempenho de Uno 1.0 cansada. A grande decepção começou pelo motor. A Hyundai dizia que viria com 1.6 GDI de 140 cavalos, mas o que chegou aqui foi 1.6 comum, de 128 cavalos, o mesmo usado no HB20. Resultado, o carro era bonito, mas andava pouco e bebia muito. O 0 a 100 em 10 segundos virava piada em racha de semáforo. Tinha vídeo dele tomando pau de Marajó, Kombi e até mobilete. E o pior, o marketing foi tão forte que a galera acreditou. A Hyundai no Brasil foi até acusada de propaganda enganosa, porque o carro era vendido como esportivo, mas era só um compacto com roupinha de academia. A frustração foi geral. Quem comprou 0 km viu o valor despencar igual ação ruim na bolsa. Mas olha, justiça seja feita. O carro não é ruim mecanicamente. Tem manutenção tranquila, compartilha peças com HB20 Creta, o design até é chamativo, mas o nome ficou queimado. Virou piada. Quem tem, até hoje ouve zoeira. Veloster, o carro que chegou vendendo sonho e entregou pesadelo. Se for comprar um, melhor preparar o psicológico, porque a zoeira vem de brinde. Número 3. Lifan 530 2015, o carro que ninguém lembra, e com razão. Lembra da febre dos carros chineses no Brasil lá por volta de 2010? Pois é, no meio daquela invasão apareceu o Lifan 530, um sedã compactinho que prometia bom custo-benefício, visual moderninho e preço camarada. E até que parecia uma boa ideia. Só que só parecia mesmo. O carro chegou ao mercado brasileiro em 2014 e durou até 2017, quando a Lifan praticamente sumiu do mapa. O 530 vinha com motor 1.5, câmbio manual, ar-condicionado, direção elétrica e tudo mais. Tudo bonitinho no papel. Mas a realidade foi um carro com acabamento pobre, mecânica difícil de manter e um pós-venda que dava mais dor de cabeça do que solução. E o pior, a marca abandonou o Brasil, e com isso, os donos do 530 ficaram órfãos. Hoje, achar peça para esse carro é quase uma missão impossível. Concessionária? Esquece. Oficina que top? Só com reza. Mecânico já faz cara feia só de ouvir Lifan. Na prática, o Lifan 530 virou um dos maiores micos da década. A tabela FIPE de um modelo 2015 está em R$ 20.210, e ainda assim tem dono que aceita trocar por bicicleta ou celular só para se livrar. A desvalorização é brutal e a revenda é pior ainda. Você compra, mas não consegue vender. É o famoso casou com o carro. E o mais bizarro é que nem é um carro ruim. Anda direitinho, é confortável e completo. Mas o mercado brasileiro deu as costas e a Lifan colaborou sumindo sem dar satisfação. Moral da história, um carro só se mantém no mercado com suporte, peças e confiança. E o Lifan 530 não entregou nada disso. Bonitinho, baratinho
e esquecido. Número 2. Chery Cedar Hatch Sedan 2016, o Gol que não vingou. Esse aqui é para quem acredita naquela frase parece, mas não é. O Chery Cedar, nas versões hatch e sedã, chegou no Brasil em 2013 com a proposta ousada brigar com os compactos mais vendidos, tipo o Gol, Voyage e afins, oferecendo mais equipamentos por menos grana. E até que parecia uma boa ideia. Mas o que aconteceu virou um dos maiores micos do mercado. A Chery começou importando o modelo da China e em 2015 começou a montar o carro aqui no Brasil. O visual era genérico, mas aceitável. O interior, simples, mas honesto. E o pacote de equipamentos, bem generoso. Só que o problema não era o que o carro entregava, era a falta de confiança na marca. O mercado nunca comprou a ideia. O seller vendia pouco, tinha desvalorização absurda e um pós-venda bem fraquinho. E aí veio a pá de cal. Em 2018, o modelo saiu de linha e a Chery trocou a estratégia para os SUVs, abandonando os carros compactos. Quem tinha um seller ficou olhando para o carro e pensando, e agora? Hoje, a tabela FIPE de um Cedar Hatch 1.5 Flex 2016 é de R$ 27.662 e o sedã bate R$ 28.861. Preço atrativo? Até parece, mas tenta revender para você ver. Vai ter que dar junto um celular e uma caixa de som Bluetooth para convencer alguém. E peça é aquilo, ou adapta ou reza. E olha que o carro em si não é de todo ruim. É confortável, aguenta o tranco, tem manutenção simples, mas foi rejeitado pelo mercado. Virou sinônimo de carro encalhado. Quem comprou 0 km viu o investimento virar poeira. Quem tenta vender hoje escuta mais não do que vendedor de plano de internet. Seller é a prova viva de que um bom carro não sobrevive sem reputação. É mais um da lista dos esquecidos que você deve manter bem longe da sua garagem. Número 1. Chevrolet Sonic 2012-2014, o mico supersônico. Esse aqui chegou cheio de moral. O Chevrolet Sonic, lançado no Brasil em 2012, parecia que ia dominar o segmento dos compactos premium. Tinha design invocado, painel estiloso, bons equipamentos, motor moderno, parecia a evolução natural do Corsa e um tapa na cara do Fiesta. Só parecia. A ideia da GM era oferecer um carro jovem, urbano e tecnológico. E até que deu certo, por 2 anos. Em 2014, o Sonic já tinha sido cancelado sem aviso, e os donos ficaram com cara de ué. O motivo? Simples, o carro não se encaixava no portfólio. Era mais caro que o Prisma, menos espaçoso que o Cobalt e menos status que o Cruze. Resultado? Ninguém mais queria. E aí veio o pesadelo. Como o carro foi pouco vendido, hoje ele sofre com escassez de peças, mecânicos que fogem e desvalorização cavalar. Para piorar, o Sonic era importado da Coreia e do México, o que dificulta ainda mais a manutenção. Muitos donos reclamam que, quando quebra uma peça específica, tem que esperar meses ou adaptar. Já teve até caso de gente vendendo o carro por falta de peça para motor de partida. Hoje, a tabela FIPE de um Sonic Hatch 1.6 LTZ 2012 está em R$ 35.716 e o sedã 2014 chega a R$ 42.695. Mas na prática, tem anúncio rolando por R$ 28.000, R$ 30.000 e o carro encalha. É bonito, é completo, mas o mercado virou as costas. Se você ver um desses anunciado por um precinho camarada, cuidado. Pode parecer um baita negócio, mas é um dos maiores micos da última década. Comprou, casou, com advogado junto. A manutenção pode ser um tormento e a revenda uma missão impossível. Sonic é aquele carro que fez jus ao nome, passou rápido, sumiu e ninguém nem lembra. Só lembra quem comprou e está tentando vender até hoje.